Fala, meu povo e minha povo, Adriano USA, mais uma vez aqui, onde você sabe, né? Aqui onde quase tudo pode, né? Mas pode Quest pode. Pode perguntar, pode tirar dúvidas, né? E aqui hoje, como sempre, né? A gente sabe de tudo um pouco, porém, não sabemos tudo. E eu não dou conselho daquilo que eu não sou especialista. Até porque aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe, quase tudo, Kelly Araújo, que você vai aconselhar alguém, você tem que ter uma licença. Se você não tem licença, exatamente, você pode até ser preso. Por que eu tô falando isso, gente? É porque tem muita influência aí metido a advogado, metido a assistência jurídica, etc. e tal, dando conselho imigratório na internet e não sabe que é crime. Só pra você falar sobre isso, sobre o tema, você já tem que ter licença. Contador tem que ter licença, falar sobre seguro, dar conselho desse tipo, tem que ter licença. Então, por isso, a gente traz sempre aqui um especialista em cada área, né? E a gente sabe que viver nos Estados Unidos, como viver em qualquer outro país, é muita coisa para aprender ao mesmo tempo, gente. Então, por que eu tenho que aprender tudo de uma só vez? Então, não. Vamos dar voz aos especialistas. A quem realmente entende do assunto. Do meu lado esquerdo, nada mais, nada menos, vocês já sabem, ela, a dona da bagaça toda, Kelly Araújo, seja bem-vinda. Eu quero saber cadê as palminhas daquele negócio ali. Tem que achar essas palminhas. Pelo amor de Deus, logo. gente. Eu vou demitir esse sonoplasta. Deixa eu colocar ele na tela. Ô, sonoplasta, aparece aí. Bem-vindos novamente. Sinta-se em casa, tá na sua casa. Sim. Tá bom? Você também tá na sua. Quase sua. Quase minha, né? Um pouquinho minha também, né? Um pouquinho sua. Seja bem-vindo você que está aí do outro lado. Geralmente você que está no Brasil se preparando para vir para os Estados Unidos, ou você que já está aqui nos Estados Unidos, já é imigrante, né? E a gente fica, né, gasta muito tempo trabalhando, correndo atrás dos objetivos e às vezes não dá tempo de você aprender determinados assuntos. Então aqui nós temos vídeos sobre seguro nos Estados Unidos, compra de carro, temos vídeos com os maiores advogados de imigração brasileiros dos Estados Unidos, já vieram aqui. Você pode tirar suas dúvidas lá nos nossos vídeos. Por exemplo, se você quiser comprar um veículo, não compre antes de assistir o vídeo que nós fizemos aqui com o Thiago da Star Motors. Não compre antes de assistir o vídeo que a gente fez aqui com o Thiago Insurance, que ele vai te falar sobre seguro de veículo e você vai aprender as dicas para comprar um carro e não ter problema. Principalmente na Flórida, porque na Flórida não tem garantia. Não tem galantia, né? Comprou o carro, você levou saiu da loja, perdeu. Usado, você já era. Aí agora, eu descobri recentemente, Kelly, que existe um órgão aqui. Guarda aí. Existe um órgão aqui nos Estados Unidos que, mesmo na Flórida, aonde não existe teoricamente garantia, se você conseguir provar que o dono da loja sabia do problema antes, você consegue devolver o carro e ainda ser indenizado, e eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Estamos aqui hoje com uma enciclopédia. Uma enciclopédia humana. Eu tô até com medo hoje. Eu não sei nem por onde começar, que é tanta informação. A mulher poliglota. É tanta informação. É tanto conteúdo que eu não sei nem por onde começar. Fala português, fala espanhol, habla inglês, speak português. Eu já não sei nem por onde, com que língua que eu começo, né? Porque my English is little bit e my espanhol é muito malo. Então nada mais, nada menos conosco aqui. O pior é little bit. Meu little bit. O bit é porque o bit a gente nem sabe, né? Às vezes é bit, às vezes é bat, às vezes é beat. Então, às vezes a gente tá falando palavrão e nem sabe, né? Eu falei bit? Você Mas assim, beat tá tudo certo, né? Não, beat tá tudo certo. A gente até pode ir lá. Então hoje nós temos conosco aqui, gente, uma enciclopédia humana, nada mais, nada menos do que Tereza Hurtado. É isso mesmo assim que fala? Isso mesmo, Tereza Hurtado. Gente, você já percebeu que a galera que vem aqui, tudo tem um nome assim um pouco complicado? É nome chique. Hurtado não é complicado. Não, é nome, tudo mas nome chique, é nome chique, é nome de herdeiro, sabe? De descendente do Barão de Hurtado do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Nossa, que chique. Me fez chiqueza agora. Tira aquele negocinho ali, aquele ali da frente da câmera principal lá, enquanto ela se apresenta. Aqui? Isso é. Então, Tereza,
Seja bem-vinda, conta pra nossa audiência aí quem é a Tereza, o que ela, né, de que ela come, de onde veio. Primeiro a gente começa contando a história, né, da pessoa, mas se apresente pro pessoal antes, uma apresentação bem rápida pra gente depois entrar na tua história. Bom, meu nome é Tereza Hurtado, tenho 54 anos, sou mãe de 2 filhos maravilhosos, moro aqui nos Estados Unidos há 9 anos, nasci no Brasil, nasci no Rio de Janeiro. Fui criada basicamente em Resende, interior do estado do Rio de Janeiro. E rodei um pouquinho pelo mundo. E saí do Brasil com 24 para 25 anos. Fui para Nova York, conheci meu ex-marido, fui para Bélgica, Itália. Voltamos pro Brasil, fui pra Tailândia. Uau, calma, e agora Estados Unidos. Vamos devagar, vamos devagar. Rodamos um pouquinho. Fiquei sem fôlego agora. Eita, Jesus! Vamos devagar. Vamos lá, você estava contando aqui nos bastidores e nós tivemos uma longa conversa, né? Verdade, semana longa. passada, bem longa, graças a Deus. A gente encontra pessoas que vale a pena, né, dividir experiências e a gente também agradece a Deus por ter encontrado você, porque quando a gente encontra alguém que já ajuda a comunidade brasileira, né? Com certeza. Isso é melhor ainda para trazer o nosso programa, porque todo mundo sabe, quem nos acompanha, que o nosso objetivo começou quando nós levamos golpes, quando nós fizemos negócios ruins, quando a gente não entendia nada. Então nós pensamos e decidimos, vamos criar um programa e levar especialistas nesse programa que possam tirar as dúvidas, porque pelo menos a nossa audiência não vai cometer os mesmos erros que nós. Então você já faz isso, já ajuda a comunidade brasileira, isso é legal. Sim. Mas quando você saiu do Brasil para vir para os Estados Unidos, ou você saiu do Brasil e foi direto para um outro país? Como é que é isso? Porque você rodou o mundo, né? Eu rodei, eu saí do Brasil e eu fui para Nova York, eu trabalhava para a Sony e fazia um pouquinho gerenciamento de projeto. No Brasil eu trabalhei muito na parte de show, trabalhei com o que hoje é o Comic Con, né? Aqui nos Estados Unidos, lá em 1900 lá vai bolinha, não vamos entregar tanto, mas lá tinha o festival de HQ, que era história em quadrinhos, e outros. Eu trabalhei com a revista Mad, lembra lembro do Dentinho. Isso. Meu amava. Trabalhei com o pessoal da revista Mad, trabalhei com Ivan Lins na gravadora dele que chamava Batacotô. Enfim, fiz várias. Eu era muito independente naquela época. Eu fiz relações públicas, né, na faculdade. Trabalhei com Cacete Planeta também durante um ano e quase 2 anos, mais ou menos. E era muito engraçado trabalhar com aquele pessoal. Era como se não fosse trabalhar. Você ria o dia inteiro, o tempo inteiro, e eles não ficavam quietos. Mesmo quando você tinha coisa séria para falar. Primeira coisa, pra você ter uma ideia, eu sentei, quando eu fui, né, eu trabalhei com um cara de marketing que chama Rico de Castro, que ele é maravilhoso em marketing no Brasil, foi capa da revista Marketing várias vezes, hoje ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele meio que me colocou embaixo da asa dele. E ele que me levou pro Cacete Planeta, ele falou, na época a pessoa me chamava de Teca, falou, Teca, pensa num povo que você não vai conseguir falar sério com eles. Que quando ele era super sério, né, queria falar com eles e tal, não conseguia. Aí eu lembro quando a gente sentou para conversar sobre trabalho, e aí eu tive que assinar o contrato, né, e tava lá escrito assim, Toviaçu. Aí o Hélio de la Penha perguntou assim para ele, pergunta pro Bussunda o que significa Toviaçu. Aí eu falei, meu Deus, será que eu quero saber o que é Toviaçu? Aí eu perguntei, Bussunda, o que é Toviaçu? Todo viário é surdo. Aí eu já entendi onde é que eu tinha me metido, entendeu? Mas foi muito legal. Eu tipo, fui uma road manager deles. Então, assim, Rio de Janeiro, eles tinham o pessoal deles. Mas o que era fora do Rio, alguns estados, eu marcava show, ia pra lá, via toda a parte de palco, parte de... Naquela época era divulgação de rádio, não era, né? Não tinha internet e tal. Mas foi muito interessante. Foi muito, muito enriquecedor. Muito bacana, hein? De tudo você falou que fez tanta coisa. E quando você fala isso, me lembra muito um pouco... né? Porque eu já fiz de tudo um pouco. De tudo um pouco. Você falou que não fez coisas ilegais, né? Só não fiz coisa ilegal e imoral. O resto, eu fiz. Entre linhas.
Enfim, vamos... Vamos lá. focar nela. Entendedores entenderam. Mas me diz quando que sair do Brasil se tornou uma opção ou foi obrigação? Conta pra gente. Não foi uma obrigação. Na realidade, minha mãe sempre falou assim, que eu, desde pequena, sempre fui livre. Eu sempre gostei muito de viajar, de ter minha liberdade. Meu pai era milico, né? Então, meu pai foi general do exército e falava pra minha mãe assim, eu comando não sei quantos soldados e não dou conta dela e tal. E era bem isso, eu acho que eu sempre fui um espírito muito livre. Aí quando eu conheci o meu ex-marido, né? Eu fiquei muito apaixonada por ele, porque a gente tinha personalidades parecidas no sentido assim, que ele gostava muito de viajar e tal. E eu falei pra ele assim, eu não quero ter filho. Essa é a primeira coisa. No meu sonho nunca foi de casar, ter filho, ficar em casa. Deus me livre, aquilo era o meu maior pesadelo. E ele falava a mesma coisa. Só que depois eu descobri que ele só falava aquilo que eu queria ouvir, né? Porque ele queria casar, ter filho, tudo. Mas enfim, depois, né? Você se apaixona, e os filhos vêm, você se apaixona pelo filho e não tem como, não tem mais volta, né? A gente fala e eu digo, nossa, meus filhos são tudo na minha vida, absolutamente tudo. Mas foi isso. Aí ele me chamou, assim, falou, vem morar comigo na Europa e tal. E eu tava trabalhando na Sony, quando eu fui falar pro meu diretor, né? Eu falei, o nome dele chamava José Maria Garcês. Falei, José Maria, eu tô indo. Ele falou, como assim você tá indo? Eu falei, eu tô indo, eu me apaixonei e eu vou morar com ele lá na Europa. Ele falou, você tem ideia de quantas pessoas querem o seu lugar? O que as pessoas dariam pra estar no seu lugar, não sei o que, e tá. Aí eu falei, cara, eu sempre fui daquela pessoa assim, eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que eu não fiz. Então, se eu vou me arrepender de uma coisa que eu fiz. Porque depois eu vou ficar pensando, putz, se eu tivesse, se. Eu não gosto do se. Eu gosto de, tipo, vou lá, eu vou quebrar a cara, e aí eu me arrependo ou não me arrependo. E durante muitos anos deu certo, o casamento foi muito bom, durante 10 anos foi muito bom, tive 2 filhos, tive uma experiência incrível, né, de morar na Europa. Meus avós são europeus, então eu já falava italiano, então ele é italiano, né? Então foi fácil a adaptação. Difícil foi se adaptar na Bélgica, que era um país onde eu não falava a língua. Ele viajava o tempo inteiro, estava sempre sozinho. Então foi uma adaptação mais difícil. Mas... Então você saiu do Brasil e foi direto para Itália. Para Itália. Primeiro para Itália. Primeiro fui para Itália, sim. Depois para Bélgica. E aí, depois para Bélgica. 9 anos 10 anos na Bélgica, na realidade. 10 anos na Bélgica. E aí ele queria, porque ele queria morar no Brasil, né? Como todo bom gringo, né? Queria morar no Brasil. Aí fomos pro Brasil, para Curitiba, porque eu falei para ele, eu adoro Rio de Janeiro, mas eu fui assaltada 7 vezes no Rio de Janeiro. Eu falei, eu não quero morar no Rio de Janeiro com meus filhos. Eu não quero que eles passem pelo que eu passei. E aí a gente escolheu Curitiba e eu falava assim, meus amigos perguntavam, como é que é voltar pro Brasil? Eu falei, eu moro em Curitiba, é frio igual na Europa. Eu meus filhos iam para uma escola internacional que só tinha francês, então eu falei, só falava francês. Eu falei, como se eu saí da Bélgica e fui pro Brasil, que é uma Bélgica latina, digamos assim. Você foi pro sul do Brasil? Fui para Curitiba, sim. Porque Curitiba... Até hoje é a cidade mais evoluída do Brasil, né? Nossa, é maré. Se eu tivesse que voltar pro Brasil, eu voltar pra Curitiba. Agora, se tivesse voltado pro Rio de Janeiro, talvez você tivesse sentido uma diferença, não? Não é a primeira pessoa que fala isso sim. a respeito de Curitiba, né? Que foi pro Brasil, ou que voltou pro Brasil, ou que se mudou para outro estado e que se fosse escolheria Curitiba novamente. Eu voltaria pra Curitiba, com certeza. Curitiba, durante muitos anos, foi eleita a cidade mais tecnológica do Brasil, né? Eu achei que era Brasília, verde, minha cidade, mas não. Enfim, é muito parecido com a Europa. Se morar em Curitiba é muito parecido com a Europa, muito. Eu fiquei impressionada, porque eu não tinha ideia de como era antes. Mas muita gente que sai dos Estados Unidos e volta pro Brasil, volta pra sua cidade natal, geralmente Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, não se adapta muito bem. Primeiro por conta da infraestrutura da cidade, as estradas são maravilhosas, tanto na Europa, que nós já estivemos lá, quanto aqui. E chega no Brasil, é um choque de realidade, mas no Sul não tem, né? Mas no Sul é mais... Você é do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. E talvez se tivesse voltado pro Rio, você não tivesse tido essa experiência. Livre, não, acho que não. Eu ainda tenho muito medo do Rio de Janeiro, assim. A minha mãe fala...
E eu sei, tipo, tem um amigo meu, um super amigo meu, que ele é cantor e tal, e ele fala, nunca foi assaltado no Rio de Janeiro, mora aqui a minha vida inteira. Eu falei, pois é, eu dei azar. Não sei. Ou seja, você foi por 7 pessoas. Eu fui por 7 pessoas. Todos os 7, vocês que moram a vida inteira. Minha mãe morou 25 anos no Rio de Janeiro e nunca foi assaltada também. Mas fui sorteada. Mas eu também não era. Eu me Expulso. Não. Me expunha. Ai, meu Expunha. Deus. Me expunha. Expunha, Não sei. expunha. passado. Também. 250 Me línguas na enrolei. cabeça, né? Aí complica, né? Tem que escolher. Mas, né, até aí você já falava inglês, Inglês, italiano. italiano, francês? Na Bélgica eu aprendi Por causa da francês e Bélgica. holandês. É. Francês Uau. e holandês. E o espanhol, né? O espanhol sempre teve lá, porque meu pai, a gente morou no Paraguai. Meu pai era, como eu falei, militar, né? A gente vivia se mudando, né? E a gente morou num lugar que chamava Pedro Juan Caballero, que é a fronteira do Paraguai com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E meu irmão nasceu no Mato Grosso do Sul, quase que nasceu no Paraguai, né? Quase, bem do ladinho. Quase Paraguai. Imagina com esse nome hurtado ainda. Tropeçou, tá no Paraguai. E aí voltou pro Brasil, depois de alguns anos. Fiquei no Brasil 3 anos e aí fui pra Tailândia. Então, Tailândia, calma aí. Tailândia. Com o marido. Ainda, ou já não, aí já estava separado. Separamos no Brasil e aí eu voltei, ele estava na Ásia e aí eu fui com os meus filhos para Tailândia. Ele estava na Índia e eu fui para Tailândia. Meu Deus, agora tá bom. Agora Tailândia. Jesus. Olha onde ela foi parar. Mas por que eu fui parar na Tailândia? Na Bélgica eu comecei a trabalhar na Embaixada Brasileira. E aí eu trabalhava como tradutora. Foi aí que aí começou a minha coisa de tradutora. Né? Minha carreira, digamos, oficial de tradutora começou na Bélgica. Eu tive um problema de saúde. E eu tive um aborto espontâneo. E eu tava, tipo assim, eu era nova. Eu tinha 30 anos. E meu ex-marido viajava muito, né? Então eu tava sempre sozinha. E quando isso aconteceu, quando você tá aprendendo uma língua nova, como vocês sabem, na hora do pânico, aquela língua não sai. Não, eu não sei, não. Não sai. Eu não sei, não. A língua Sabe-se. não sai. A língua não sai. Então, assim, eu tava aprendendo francês, mas no francês não sabia. Não saía. E aí eu comecei a perder sangue e eu tava sozinha e, tipo assim, eu tinha acabado de ter ido na consulta, tava 4 meses grávida, já tinha ouvido o coraçãozinho do bebê e tal. Foi assim, foi muito difícil. E eu não conseguia me comunicar com ninguém, porque a médica, não é igual aqui ou no Brasil, que a médica te dá o seu telefone, ou você consegue falar com... Não, eu liguei para vários lugares e, tipo assim, ninguém se dava o trabalho de querer falar em inglês comigo, e eu não conseguia falar o francês. Aí depois, não sei depois de quanto tempo, pode ter sido 5 minutos, mas parecia para mim 10 horas, né? Quando eu consegui falar com a médica, e ela falou assim pra mim, olha, você... Nossa, eu nunca esqueço disso. Ela falou, você coloca um absorvente grande, em 30 minutos, se tiver encharcado, você liga pra ambulância, você pode estar tendo uma gravidez extrauterina, você pode morrer. Se não, você já vem amanhã, que já perdeu o bebê mesmo, aí a gente faz uma curetagem. Meu eu Deus! Falei, oi? Como assim? Aí eu liguei pra secretária do meu marido, ele estava na Inglaterra a trabalho, eu falei, olha, tô perdendo o bebê, acha ele, se vira. De noite ele nem pegou o avião, ele pegou o trem, chegou em casa, no dia seguinte ele foi comigo, nossa, mas foi muito difícil. Então assim, dessa minha experiência, eu falei assim, se eu puder ajudar alguém, eu vou ajudar, porque... foi uma coisa muito difícil. Foi muito, muito, muito difícil. Foi muito traumatizante. Primeiro filho, num país onde você não fala línguas. Eu não conhecia ninguém. Tinha 3 anos que eu tava lá, mas quando você muda com filho, você vai pra escola, filho, você conhece gente. Sim. Quando você muda, eu era recém-casada. Ele era começo de carreira, então ele tava trabalhando o tempo inteiro. E eu sempre sozinha. Então foi muito, muito, muito difícil. Eu comecei a dar aula de português na Unicef e na OTAN.
E aí, dali, Meu Deus. começou... eu fui dar aula de português, porque eu ofereci aula de inglês. Ninguém queria aula de inglês. Eu falei, mas eu dou aula de português. Aí tinha muitas missões da OTAN, da Unicef, porque Bruxelas é a capital da União Europeia. Então, tinha muita missão em Luanda, Moçambique, nesses países que falam português na África. E aí foi que eu... dali começou essa coisa de dar aula. Eu fui um dia na embaixada para fazer uma coisa minha. E como é que são essas coisas, né, de dar na hora certa no lugar certo, né? Peguei o elevador, apertei o lugar errado, porque eu não sabia onde é que eu tava, eu não entendia francês ainda na época. E tinha dois homens fardados com a farda do Exército Brasileiro, que eu conheço de cor e salteado por causa do meu pai. Aí eu olhei pro cara dele, ele olhou pra mim assim, eu falei, meu pai é do Exército também. O cara olhou assim pra mim, você é filha do Hurtado? Eu falei, oi? Você é a cara, eu sou muito parecida com meu pai. Ele falou, você é a cara dele. Eu falei, nossa, imagina se eu tivesse feito alguma coisa errada. E aí eu subi com eles, a gente ficou conversando, ele, você viu com seu pai na Amazônia e tal, não sei o que, E a gente começou a conversar e eu sabia, né? Eu falei, o que você faz? Eu falei, eu dou aula de inglês, eu dou aula de português aqui. Ele falou, você faz tradução? Eu falei, faço, já fiz muita tradução. Ele falou, o Exército Brasileiro está comprando material bélico do Exército Belga. Eu falei, oi? E aí a gente precisa de alguém que faça tradução. Eu falei, eu faço. Não sabia se eu ia fazer, não, mas eu falei, eu faço. Eu vou aprender na marra, e eu aprendi na marra. Foi assim que eu comecei a trabalhar como tradutora. Aí o consulado... Assim, eu fazia algumas coisas para o consulado que eu não era super fluente no francês, mas eu comecei a fazer na parte de relações públicas. A gente fez festival de cinema, a gente lançou o filme do Jô Soares, o Xangô de Baker Street. A gente lançou, não, né? A gente fez um festival de cinema e ele foi o grande, né? A cereja do bolo, assim. Mas foi muito legal. Fiz várias junto com outras pessoas, não sozinha. Mas, assim, amostras de fotografia, de brasileiros, né? Que expunham. Lá na Bélgica tem bastante brasileiro que são artistas, pintores, escultores. Então foi muito enriquecedor. Aí fundamos também uma associação brasileira. Assim, eu não consigo ficar parada. Acho uma coisa Nossa, super legal assim na história de vida das pessoas é que as tragédias, as dores, as experiências boas e ruins que do meio do caminho vão construindo a gente. Lá na frente você entende que tudo que você passou hoje faz sentido, porque o que você aprendeu, as dores do aprendizado te trouxeram até hoje aqui. E além de você crescer com isso, as tuas dores ajudam você a ajudar outras pessoas, né? Eu acho que você consegue se colocar no lugar do outro, entendeu? Quando você passa por um problema, porque quando você não passa por um problema, não é que você não consegue, mas não é tão fácil como quando você já passou por aquilo. Talvez não a mesma coisa que as outras pessoas passem, mas se você já tive num momento de dificuldade, onde eu não conseguia falar a língua, onde eu não conseguia alguém que me ajudasse. E aí vem aquela empatia, né? Que eu tive até uma gerente, eu trabalhei numa empresa de seguro aqui nos Estados Unidos, antes que foi o pior trabalho que eu já tive na minha vida, e foi o que me levou a ser o que eu sou hoje. Porque eu estava tão infeliz, mas tão infeliz, que aquilo ali foi o estopim para eu falar assim, eu preciso fazer alguma coisa sozinha. E essa minha gerente, ela falou assim, você é muito empática. Ela falou, you're over empathetic. Eu falei, mas qual o problema de ser empática? Isso significa que eu tenho emoção e que eu ela falou assim, não, mas você se importa demais com a vida dos outros. Eu ouço isso da minha esposa o tempo todo. Problema dos outros. A minha esposa fala isso pra mim o tempo inteiro. Gente, quem é a esposa desse moço? Pelo amor de Deus. Essa mulher que não tem coração, que absurdo. Mas era. Eu tenho um grupo, eu sempre falo, porque quando conecta esse tipo de coisa, porque eu tenho um grupo chamado Procon Orlando, onde as pessoas colocam lá seus problemas de receber dinheiro de trabalhos e tal, e aí eu entro e faço a conciliação do cara que tá devendo com o cara que tá, né, e precisando receber o dinheiro, consigo fazer o cara pagar o outro lá, às vezes, na maioria das vezes, é só uma falha na comunicação, eu consigo ajustar isso, e aí essa aqui fica falando, tá com tempo sobrando. Às vezes eu falo, nossa, mas você tá com muito tempo, mas tá com
com tempo mesmo pra ficar resolvendo conciliação aí. Alguém tem que fazer, né? Qual é o percentual aí? Ele, meu Deus, não vou dar nada. Não, o cara já tá ruim das pernas lá, precisando... Gente, mas é brincadeira, tá? Eu dividir comigo ainda, eu nem cobro nada, mas enfim, é porque eu não consigo... assim, me ajudaram e eu preciso retribuir de alguma forma. Eu sinto da mesma forma. Às vezes eu faço trabalho de graça, porque eu sei que a pessoa... Já tive uma moça que fez uma tradução, ela falou, eu não tenho como te pagar, tô numa situação de violência doméstica, não consigo sair. Eu falei, me dá o seu currículo que eu traduzo. Quanto que vai ser? Eu falei, não vai ser nada. E, assim, você tem que se colocar no lugar do outro, gente. Não tem nem tudo é sobre dinheiro. A gente precisa de dinheiro, claro, mas nem tudo... É sobre isso, entendeu? A gente precisa ajudar as outras pessoas também, com certeza. Ó, tudo que você falou que faz tá conectado à linguística. Sim. Né? As tuas experiências anteriores de aprendizado. E eu queria, assim, você que fala tantas línguas, é uma dor de praticamente todo brasileiro que chega aqui, a maioria, né? Eu acho que mais de 90% chega aqui sem falar o inglês. E é uma grande dificuldade de aprendizado. Qual a dica que você daria aí, olhando para aquela câmera ali, para o brasileiro que está aqui na América agora, sofrendo para aprender o inglês? Pare de assistir Netflix e Big Brother. Ah, é? Porque todo mundo tem televisão brasileira em casa, só escuta música brasileira, fica vendo novela brasileira. Filme brasileiro, tudo brasileiro. Tem que sair disso, gente. A primeira dica. É a primeira dica. Se você vive numa bolha, as pessoas vivem numa bolha. Eu dou aula numa escola para quem tem F1, eu dou aula de inglês. E muitos alunos falam, eu tô aqui há 3 anos. Eu falei, pois é, mas se você só assiste Big Brother, você só escuta música forró, como é que chama? Country, sertanejo, né? Que fala, sertanejo. E só vê novela brasileira, só tem amigos brasileiros. Como que você vai querer aprender? Você vai só no Seabra. Não evolui, né? Só vai no mercadinho. Eu falo, Orlando, aqui nessa área onde a gente mora, eu acho que é tão desafiador como você morar no Brasil, entendeu? Porque você tem uma zona de conforto muito grande aqui. No final do dia que você tá cansado, você vai lá no Publix falar inglês com a mulher? Não, você vai no mercadinho, você vai no Rodriguinho, você vai no mercadinho brasileiro, onde todo mundo fala português, que é a sua zona de conforto, você se sente em casa. Sim. E tá tudo certo, mas assim, a zona de conforto, sair dela, dói. Não é uma coisa, você tá cansado no final do dia. Então, assim, você tem que ter muita força de vontade. E eu tenho uma história essa minha aluna não era brasileira, era hispana. E ela falava pra mim, teacher, eu preciso aprender melhor o inglês, porque ela é enfermeira. E para eu ter um cargo melhor no hospital para poder ganhar mais. Eu falei, beleza, mas aí eu falei pra ela tudo isso, né? O que você precisa. E hispano é tão ruim quanto o brasileiro, porque o que tem de hispano aqui, todo mundo também, fala, né? Espanhol. E aí eu falei pra ela, o que você gosta de fazer? Ela falou, eu gosto de ler. Ela falou, então vamos. Aí eu achei um livro de short stories, de história curtinha, assim, pra ela. E aí ela acordava. A gente teve o break, né? Do final do ano, de Natal. Quando ela voltou, a mulher tava assim. Eu falei, nossa, o que você fez? Ela falou, eu tô acordando 5 horas da manhã, eu leio um capítulo por dia. Eu falei, nossa, que maravilha. E ela falou, eu tô tipo assim, tô indo mais atrás do inglês, não ficar na minha zona de conforto. Olha, gente, essa mulher, ela tem um marido que ele tem demência. Ela é a única pessoa que cuida dele. Ela tem câmera na casa inteira. Ela acorda 5 horas da manhã para ela ler o livro dela. 5h30 ela acordava o marido dela. E ela tem que escrever tudo. Assim, ela tinha que ligar na câmera e falava, você vai tomar esse remédio amarelinho. Aí ele ia lá tomar. De noite, quando ela ia para aula, ela levava o marido. E deixava o marido lá na frente, do lado da secretária, igual criancinha. E falava assim, você não levanta daqui. E ele não levantava. Eu fiquei tão impressionada com a força de vontade dessa mulher. E ela falou, teacher, eu consegui o trabalho que eu queria, tô ganhando mais, porque ele parou de trabalhar. Ele não tinha mais como trabalhar. Então era só ela. Então eu falei, gente, eu sempre conto essa história pros meus alunos. Eu falei, não tem desculpa. Se essa mulher conseguiu fazer com um marido com demência, qualquer pessoa consegue, entendeu?
Nossa. Foi muito... Que exemplo, né? Foi um exemplo. Eu fiquei muito impressionada com o desenvolvimento dela durante... E foi um break, assim, curtinho. Acho que foi uma semana ou 10 dias, sei lá, uma coisa assim. Era pouco. Mas eu fiquei muito impressionada. Nessa jornada do aprendizado da língua, quando que vira a chave, assim? E a pessoa diz, eu tô falando inglês agora. Eu acho que... De novo... Eu sempre falo assim, o que você gosta de fazer? Aquilo que você gosta de fazer para não ficar tão maçante, tão difícil. Então, às vezes, a pessoa tá falando assim, eu gosto de música. Então, escuta a música, aprende a letra, vai falando. E eu já tive aluno também que falou assim, nossa, teacher, eu tô conseguindo falar tudo agora, assim. Eu falei, nossa, que legal. Como? Ela falou, música. Um dia eu me vi, fui num mercadinho e eu me vi falando com os indianos, tudo em inglês. Eu falei... Muito bem, parabéns. Então ou é namorado, que não é quem é casado não consegue namorar. Ou você acha aquilo que você gosta de fazer. Ou se a televisão, vai assistir a televisão, eu falo, assista em inglês, com legendas em inglês, não em português. Uau! Eu tenho uma outra aluna também, que ela teve um salto quântico, assim, também a mesma coisa. Falou, eu adoro série. Então ela falou, quando eu tenho tempo, eu só assisto série em inglês, com legenda em inglês, vou parando, escrevo, vou procurar lá no Google, se eu não sei o que é. E ela, deu também, assim, eu fiquei fico muito impressionada com os meus alunos quando eles fazem essas coisas. No meu caso, né, assim, as pessoas trabalham muito nos Estados Unidos. Muito. Então, quando chega do trabalho... o que a pessoa quer? Tomar um banho, jantar, assistir um filme. E assistir filme em português, vamos dizer, é diversão. Não cansa o cérebro. O cara tá relaxando assistindo um filme em português. Agora, se chegar depois de um dia desse, assim, botar um filme em inglês, com legenda em inglês, você tá estudando. Você não tá... Mas que tá, você tem que encarar isso não como um estudo. É como um hobby, entendeu? Essa é a coisa. Então, assim, se você não dá conta de assistir um filme inteiro que é muito longo, você tá cansado, assiste um... Eu falo sempre... Todo mundo já ouviu falar do Friends, né? Friends é 20 minutos. Um episódio são 20 minutos. É engraçado, não tem nada de palavrão e tal. É uma linguagem... cotidiano, né? É uma linguagem básica. E eu tenho um aluno também que ele aprendeu a falar inglês com Friends. É muito legal. E você não é a primeira pessoa que fala do Friends, né, amor? Teve outras pessoas que já citaram essa série, que é muito boa. É muito a linguagem curtinha, muito do dia a dia, né? Muito simples, exatamente. São 20 minutos cada episódio. Hoje em dia você não tem nenhuma série de 20 minutos. É tudo longo, 40, 50 minutos e tal. E o Friends é muito basicão. É muito legal. Eu aconselho. Seguindo a linha ainda da linguística, como a gente sabe que é muito complicado esse início para a maioria dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, que muitas vezes não dá para conectar o aprendizado do inglês, porque tem outras coisas mais importantes, a gente tem que ser claro nisso, tem outras coisas mais importantes para aprender no início. Até para quem vem para Orlando... país, né, Kelly? Para quem vem para Orlando ainda consegue se virar com o espanhol, né? Aqui ou ali. Geralmente, em todo lugar que você vai tem alguém que fala espanhol. E tem outras coisas. O cara tem que aprender a pagar as contas, né? É o que a maioria precisa aprender. Aí fica para um segundo momento, né? Aprender o inglês. E vai se virando no dia a dia. Mas aqui tem muita gente que fala português, muita gente fala espanhol. Aqui fica um pouco mais difícil. Eu fui para Geórgia, fui para Carolina do Norte e o meu cérebro fez assim... Bum! Eu tinha que falar. Não tem jeito. E aí eu fui conectar meu cérebro, eu fui descobrindo palavras que eu que eu nem sabia que sabia. Não sabia que sabia. Exatamente. Bum, 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 bum. Na pressão a gente fala e não escutava o português. Não, eu ficava o dia inteiro, eu fiquei semana inteira lá sem escutar português. Meu cérebro era outro cérebro. É outro cérebro. Só que eu vim pra cá, ele virou o mesmo cérebro. Quando eu cheguei aqui, eu falei pra minha mãe, mãe, eu nunca falei tanto português, nem quando eu morava no Brasil, acho que eu falava tanto português quando eu falo aqui. E quando eu cheguei, muita gente achava que eu não era brasileira, porque eu tinha, assim, não é que eu tinha sotaque, mas, assim, ele não era a língua que eu mais usava. Então, eu tinha um delay, assim, no meu cérebro, às vezes, do português, né? E foi muito... E eu fui fazer uma faculdade aqui, que era um programa bilíngue, né?
francês, era inglês e espanhol. E eu escolhi justamente isso porque eu queria melhorar o meu espanhol. Só que a minha professora falou assim, Tereza, no final desse curso eu vou sair fluente em italiano, porque eu acho que você está falando espanhol, mas eu saí em italiano. Então, assim, as línguas, elas se mesclam, e é bem isso que você está falando. Conforme você vai se emergindo na língua, ela vai ficando mais fluida dentro do seu cérebro. Não é assim, não, ela é a fluidez, o cérebro, ele é preparado para obter informação. Então, quando a gente usa desse mecanismo de obter informação, aí a coisa parece que ela flui um pouco mais. Mas você precisa colocar a cara para bater, né? Sim. É claro que faltam palavras, não é um inglês perfeito, mas entretanto, você se comunica. Conseguia me comunicar muito Exatamente. bem, conectando 3, 4, 5 palavras, no final a pessoa me entende. Claro. Se quiser entender, porque tem alguns que fingem que não estão entendendo. Ou não é verdade? É verdade, não, com certeza. Entende, mas finge que não está entendendo. Entende, mas finge que não entende. Exatamente. Mas, então, boa parte do trabalho que você faz aqui com a comunidade brasileira é ajudar nessa parte da linguística também. Na linguística, eu faço tradução, sou tradutora certificada pela ATA e acompanho também as pessoas em entrevistas de imigração, vou, né, na USCIS com eles, eu já fiz entrevista de asilo, green card. Às vezes, quando eu sou intérprete também do Orlando Health, intérprete médica. Ah, legal. Então, eles têm um serviço. Eu não sei como é que eles escolhem, para falar bem a verdade. Eu não sei como é que é o critério que eles escolhem o tradutor. Mas eu tô lá dia sim, outros também. Via call? Não, presencial. Presencial, sim. Muito legal. Presencial. Isso é muito importante, porque tem o call, mas quando você tá presencial, você tem aquele calor humano, você dá, tipo assim, você pode segurar na mão da pessoa, você chora com o paciente. Eu sou, de novo, né? Eu sou, segundo a minha gerente, over empathetic, eu sou muito empática. Então, eu choro com mãe, eu sou mãe. Então, quando você tem um diagnóstico que o filho tem leucemia, como que você não chora? Claro que você chora. Entendeu? Então, você chora quando a criança foi curada, você chora quando a criança foi diagnosticada, você chora de qualquer jeito. Então vamos lá, deixa eu entender. Então quer dizer que o Hospital de Orlando ele contrata tradutores para ajudar os pacientes nas consultas, nos diagnósticos. E fala um pouquinho mais pra gente, como é que funciona, por exemplo, na prática. Né, a pessoa chega lá no hospital, ele pode pedir um tradutor, o hospital já fornece, depende do caso. Antes. Quando você, no Orlando Health, que eu trabalho para o Orlando Health, né? Então o Orlando Health, ele tem um aplicativo que chama MyChart. Então você vai fazer sua consulta e eles vão perguntar qual é a sua língua. Você vai falar português. Precisa de tradutor, sim ou não? É isso. Aí eles vão chamar o tradutor. Não sou só eu, tem vários tradutores aqui em Orlando. Tem bastante tradutor que acompanha nas consultas. Isso é uma informação extremamente relevante, muito mesmo, porque tem gente que deixa de ir no hospital porque não fala a língua, porque não consegue entender o que o médico vai dizer, aí fica protelando e deixa de ir. Não deixe de ir nunca no hospital. Até alguns, depois que antes de eu entrar para o Orlando Health, eu fui contratada para ser tradutora dentro de um consultório de um médico que é casado com uma brasileira. E eu fiquei lá, assim, a gente fazia tudo, né? A gente fazia aqui como, né? Igual no Brasil. Sim. A gente foi contratada para isso, mas você fazia isso. Então, mas foi bem interessante. Conheci bastante gente. Nossa, aí eu falei, gente, como tem brasileiro aqui? Tem muito brasileiro. Eu descobri que somos 300 mil brasileiros. Uau! Só Orlando e arredores. 300 mil. Isso há 4 anos atrás éramos 300 mil, acho que agora são mais. Então, 300 mil brasileiros, eu acho que desses 300 mil brasileiros na região de Orlando, entre Orlando e Miami, provavelmente muito mais da metade desses não fala inglês e precisa da sua ajuda. Sim. Né? E se você não sabe, o que ela acabou de dizer, é que se você precisa de uma consulta aqui no hospital de Orlando e você não fala inglês, você pode baixar o aplicativo do hospital, do Orlando Health, e lá você vai dizer que você não fala inglês, você escolhe a tua língua e eles vão destacar um tradutor para ajudar você lá. Você pode solicitar isso no aplicativo, correto? Isso. E não é só no Orlando Health, não. No Advent Health também. Eu já trabalhei para o Advent Health. Hoje não trabalho mais para o Advent Health, mas eu trabalho para uma agência que eles fazem só o CPS, que é a Orange County Public School. Então, por exemplo, crianças que têm
que tem autismo, que tem um TDAH um pouco mais elevado e tal, eles fazem sempre, tem uns programas do governo para essas crianças, para acomodar essas crianças, né? E a cada, acho que se eu não me engano, a 3 meses, eles têm uma reunião com os pais. E os pais podem pedir tradutores para poder ficar junto e saber o que está acontecendo. Então, existe esse serviço dentro do CPS desde quando a criança é diagnosticada e ela vai para esse centro de avaliação, e eu vou muito lá também, tem outras pessoas também que vão lá, e dentro da escola mesmo, quando eles fazem essa reunião. Às vezes, essas reuniões, elas são mais, assim, flexíveis, elas podem ser feitas online, a não ser que a mãe realmente prefira que a pessoa esteja presente, e eu prefiro pessoalmente ir presencialmente. Eu acho que eu como mãe, se fosse eu gostaria de alguém assim que eu pudesse, assim, né, olhar para a cara da pessoa e, tipo assim, se eu pudesse dar um abraço, que já teve muito caso disso, de mãe que ela precisa abraçar, que ela precisa chorar. E é isso, gente. A gente está num outro país. Então, se a gente puder dar esse acolhimento da melhor forma possível, por que não? E o tradutor, né, profissional, ele tem vocabulário para realmente traduzir. Sim. E se fazer entender, né? Fazer a pessoa entender o que o médico de fato está falando, né? Sim. De uma maneira técnica. Não é, eu vou levar meu vizinho que fala um pouco de inglês. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Até porque a gente faz... Dentro do Orlando Health, a gente tem workshops para tradutores médicos, com termos médicos, que são como você lidar com luto, né? De uma vez eu tive um paciente que ele fez um tratamento experimental em Tampa, mas assim, ele já estava completamente desenganado. E aí ele foi fazer a família inteira se mudou de Nova York para Tampa para fazer esse tratamento. O tratamento não deu certo. E aí lá estava eu, pro médico dizer que o tratamento não tinha dado certo e que ele tinha horas de vida. E assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu me contei, eu só pedi assim, né, pra Deus, assim, me dar força pra eu ficar profissional e não desabar junto com eles, que a vontade que eu tinha era de chorar junto, entendeu? Mas é bem difícil, bem difícil. Ô, Kelly, quais são as situações que você acredita que o imigrante pode precisar de fato de tradução ali do DMV, hospital, eu escola, acho né? que eu acho que em todas. Eu acho que principalmente quem não tem nada de inglês, eu vou dar um exemplo, por exemplo. O meu inglês, ele é bem básico. Eu consigo me comunicar, dependendo do lugar eu resolvo. Mas a gente acaba tendo umas travas. Eu acho que mesmo se, por exemplo, se eu for ao médico, é um vocabulário que eu não domino. Então eu levo a minha filha comigo. Eu acho que eu falo a coisa da médico, o DMV, é assim, se você não conseguir emplacar seu carro e tal, beleza, vai ser difícil, mas você não vai morrer. O médico, você tem o fator emocional da saúde. Entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, muitos tem várias pessoas que eu vou fazer a tradução nos hospitais, que os pais são completamente fluentes. Mas eles falam, eu preciso de alguém para me certificar de que se eu não entender alguma coisa, vai ter alguém para me dizer o que é. Então, assim, é uma muleta emocional, às vezes, entendeu? E às vezes eu sempre falo pro médico, eu falo, olha, eles sabem falar, eu tô aqui, qualquer dúvida que ele tenha, ele me pergunta para não ficar... Porque o tradutor, ele também alonga, né, a consulta. Porque o médico fala, eu vou traduzir para o paciente vai responder, eu vou traduzir para o Então, assim, aumenta mais a consulta. Então, quando o pai fala, ou a mãe fala, fica mais fácil para todo mundo, né? Então, o médico... Então, as médicas que eu trabalho já me conhecem. Então, elas já sabem, elas olham para mim... Eu, pelo olhar, ela sabe se eles entenderam ou não. Então, é bom que já tem bastante tempo, né, que eu faço isso. Então, eu sempre acaba indo para os mesmos médicos. É muito, muito curioso isso. E eu sempre acabo na ala pediátrica. Pela minha empatia. As pessoas podem te pedir que você esteja lá ou não? Não sei. Eu não sei, sinceramente. Já me perguntaram isso, eu falei, eu não sei. Vou sugerir ao Orlando Health que coloque um botãozinho lá, quero falar que era a Tereza. Não, mas todos eles são muito competentes, todas as pessoas que são, porque a gente passa por um teste, passa por uma avaliação, para saber se você realmente sabe.
Eles não têm muita tolerância para erros. Então, se você faz alguma coisa errada, acho que eles te dão, tipo, 1 ou 2 chances. E a gente é sempre avaliado. Então, assim, se você não faz um bom trabalho, você não vai ficar lá. Eu vou te falar, outro dia eu precisei de um intérprete para o Bank of America, o telefone. Nossa, o cara, quase que ele falava pior do que eu. Jura? Mas eu, não, deixa que eu vou traduzir para você, mano. Gente. Ruim. Mas Não sei o se quê? ele O tava inglês ou bêbado, português? o inglês. Não, o inglês dele. O inglês. Eu vou acabar traduzindo pra ele. Mas enfim, não vou mudar de Mas assunto, entender não. um pouco é importante mesmo, que ela falou. Eu recentemente tive na consulta pré-operatória, que fazer uma cirurgia agora em abril. E a minha filha foi comigo. E aí, eles falando, perguntando algumas coisas, eu até já respondia e tal. Aí, porque ela entrou comigo, eu justificando que eu precisaria de uma intérprete, né? E aí a moça falou, não, mas você tá entendendo? Eu tô falando, você tá entendendo? Você tá respondendo e tal. Aí eu falei, mas tem coisa que eu não entendo. Tem assunto que eu não domino. Então, eu preciso de alguém pra certificar de que eu tô entendendo tudo. E tem lugares que eles não aceitam filhos. Porque o filho, ele tem o fator emocional Sim, também. Tem lugares que eles não aceitam filhos, não aceitam parente, não aceitam... tem que ser uma pessoa... ou autorizada por eles, Sim. ou, enfim, alguma outra coisa. Ainda assim. bem que ela não parece ser minha filha, parece ser minha irmã. Com essa carinha de novinha. Esse carinho de nave. Brincadeiras à parte. Você falou também que você acompanha pra entrevista do Green Card, Sim. né? E essas... Como é que é emocionante também, né? Porque eu acredito que gente, é as coisas tão que eu já emocionante. passei, vou escrever um livro Então, sobre isso. eu acho que é tão emocionante quanto do hospital, porque você dá notícia boa e notícia ruim também. Na né? realidade, não. Ali é bem mais diferente. Ali, assim, quando você entra, a primeira coisa que o oficial de imigração pergunta, qual é a sua relação com eles? Aí eu sempre falo, a minha relação é uma relação comercial. Eles me acham, me pagam e eu venho. Eu não posso falar que eu sou amiga, que eu sou... Eu nunca tive 2 pessoas que eu conheci, assim, realmente... Mas, geralmente, se você falar, eu conheço, aí eles falam na hora, não. Porque... E aí tem outra coisa também. Na imigração, eles falam assim, se eles pensarem que eu tô falando, tipo, você fala, você já trabalhou ilegalmente aqui nos Estados Unidos? Se eu falar pra você assim, fala que não, ele vai entender. E aí ele vai me despedir e vai negar o seu green card. Então, assim, é no interesse do tradutor que você seja o mais profissional possível, tipo assim, que ele fala pra você. Eu vou falar, você vai falar, e a pessoa vai responder, e é só isso, that's it. Ele te dá essa orientação antes? Sempre. Agora, toda regra tem sua exceção, né? Eu peguei uma oficial italiana. E a mulher, quando ela descobriu que eu era italiana, a mulher desandou a falar comigo. E o queijo tal? Onde é que você compra, hein? E não sei o que. Eu falei, gente, eu fiquei assim, será que eu respondo? Será que eu não respondo? E agora, né? Mas isso não é muito comportamento de americano, não, né? Eles não são muito assim, italiano, né? exatamente, né? Italiana, né? 30 minutos o cara falou assim, vou dar o seu green card pra ele de 10 anos, mas eu quero saber onde é que você comprou o queijo tal. Qual você está falando delicatesse? Eu falei, gente, eu nunca tive isso. Eu falei, eu quero essa mulher sempre. Espanhóis, italianos, brasileiros, né? Porque não tem muito italiano aqui, aqui nessa área. Nossa, não tem muito italiano. Não tem. Hoje mesmo eu fui no consulado italiano, eu sou despachante consular. Eu fui no consulado italiano acompanhando uma família italiana. A pergunta é o que você não é? Pois é, né? Mais fácil. Eu não sou advogada, eu não sou paralegal, eu não sou nada disso. Ou seja, ninguém é ela perfeito, não faz né? Gente, entenda, né? Ela não faz processo migratório. Eu só Ela traduzo. te ajuda na tradução nas suas entrevistas. Isso aí. Notarização, essas Isso. coisas, assim. Agora, não... As pessoas falam, doutora. Eu falei, eu não sou doutora de nada. Eu sou absolutamente... Assim, eu sou curiosa, mas a gente não pode dar nenhum tipo de conselho legal, porque como ele falou, você não tem licença para isso, você não pode fazer esse tipo de coisa. E então eu falo, precisa de tal coisa, eu te coloco em contato com fulano de tal, que eu faço tradução para ele, eu sei que ele é bom, entendeu? Então, porque essa coisa de indicar também é muito complicado. Sim. É muito, eu me sinto muito... Sei muito bem como é isso, viu? Ainda mais a gente aqui. A gente indicamos uma loja de casa. Meu Deus do céu. A gente tá falando sobre traduções oficiais, algumas não oficiais, mas
para esclarecer um pouco, né, para quem está vendo o podcast. Estamos falando sobre alguém especialista em traduções especiais e notarização. Também é tudo certificado e tudo certinho. Você precisa de uma licença para ser notário. Isso. O que é considerado aqui nos Estados Unidos uma tradução oficial? Quais órgãos, que tipo de documento, o que considera-se, não, isso aqui é uma tradução oficial que precisa de uma certificação. Que é o qual juramentado, órgão, né? Qual é o órgão que faz isso? Qual a diferença de certificação e juramentação? Essa é uma excelente pergunta, porque as pessoas sempre falam, você faz tradução juramentada? Eu falo, eu não faço tradução juramentada. Eu sou certificada, eu não sou juramentada. Qual é a diferença? Excelente pergunta, porque muita gente não sabe a diferença. Certificada é para o governo americano. Aqui nos Estados Unidos, a tradutora certificada é o equivalente do tradutor juramentado. O sworn translator, que é o tradutor juramentado aqui, é extremamente difícil pedir um tradutor juramentado, porque são coisas muito específicas que precisa de ser juramentado. E não é uma coisa fácil de você conseguir obter essa certificação. E se eu não me engano, é só para quem é cidadão americano. Também tem isso. Então, se você vai na imigração, outra coisa que eu faço também é tradução médica para quem tem acidente de carro. Aí vai para a corte. Corte precisa de tradução certificada. Tradução médica precisa ser certificada. Tradução de imigração precisa ser certificada. Tradução para instituições acadêmicas, para faculdade, para isso tudo, precisa ser certificada. Geralmente as pessoas falam, you need a certified translator. Você precisa de um tradutor certificado. Aí, é isso que a gente faz. E, por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma tradução que precisava ser notarizada. Não bastava só a minha certificação, ela precisava ser notarizada. Foi uma família que comprou uma casa de uma construtora que não ficou pronta e eles estão processando a construtora porque eles querem o dinheiro de volta. Aquela tradução, como ela vai para a corte, ela precisa ser uma tradução certificada. Então, essa é a diferença. E você já faz as duas, já traduz e já notariza? Eu não posso notarizar a minha própria assinatura. Então, eu preciso ir em outro notário para notarizar. A gente não pode notarizar não pode notarizar para a família. Por exemplo, se meu filho vai fazer um passaporte... Explicar o notário, o que é o notário. Exatamente. Primeiro essa parte, responde a pergunta dela, depois a gente volta no notário. Então, aí essa é a tradução certificada. Agora, você vai fazer um processo no Brasil, certo? Um divórcio que vai se apresentar, você casou aqui, divorciou aqui, mas vamos supor... Alguém da sua família morreu, você precisa receber uma herança no Brasil, você precisa traduzir os seus documentos que vão para a corte ou para um inventário. Isso precisa de tradução juramentada. Eu não sou tradutor juramentado. Eu trabalho com tradutores juramentados no Brasil, mas o tradutor juramentado é para o governo brasileiro. O tradutor certificado é para o governo americano. Entendi. Então, essa é a grande diferença. Todo mundo fala, você faz tradução juramentada? Eu falo, o que você precisa? Preciso para imigração. Eu falei, então você precisa de tradutor certificado e não juramentado. Aí é sempre uma aula que eu tenho que dar. Porque há essa dúvida, né? Essa coisa do juramentado, a maioria porque precisa disso para escolas. Isso. Para apresentar nas escolas. E todo mundo precisa de cara. Chegou na América, já precisa de uma tradução juramentada para apresentar na escola. Não é juramentada, é certificada. Você precisa traduzir. Tá vendo? Eu não entendi. Ai, meu Deus, essa é certificada, não é juramentada. A juramentada é para o Brasil. Isso. Se for para a escola aqui, é certificada. Aí se você tem, vamos supor, você terminou a escola aqui e o seu filho quer estudar lá no Brasil. Aí tem que ser juramentado. Entendi porque na agora. instituição brasileira, a minha certificação americana, não é que ela não vale, ela não tem o peso do juramentado no Brasil, entendeu? É um documento americano, traduzido para o português, para ser utilizado no Brasil tem que ser juramentado. E apostilado. E aí apostilado. Aí já é um... aí eu só tô ouvindo os barulhinhos do plim, trim, trim, trim. O que é o apostilado e que ligação ela tem com a tradução? Que ainda tem a ver com a tradução. Depois a gente vai lá no notário. Depois a gente vai para o notário. O notário, assim, a apostila, ela tá ligada mais ao notário do que à tradução. A apostilagem, que chama apostilagem de Haia, né, pela Convenção de Haia,
É como se você desse um passaporte para o seu documento para ele ser válido em outro país. Então, por exemplo, você vai... um divórcio que está sendo feito no Brasil ou tipo, eu tive um caso, uma família de americanos que são herdeiros de brasileiros. Uma tia é brasileira, todos os sobrinhos são americanos e eles receberam uma herança no Brasil. Todos eles precisavam dos documentos apostilados para ter validade na corte no Brasil. Aí você manda o documento original para a Secretaria de Estado do estado original do documento. Por exemplo, nasceu na Flórida, você precisa apostilar a sua certidão de nascimento, você manda para Tallahassee, que é a capital da Flórida, a Secretaria de Estado vai lá e apostila o seu documento. Apostilar a Secretaria de Estado é o meu chefe. Então, se eu mando para o Brasil Tereza Hurtado, o governo brasileiro vai falar, eu não sei quem que é essa mulher. O governo italiano, o governo espanhol, eu não sei quem que é essa pessoa. A Secretaria de Estado, ele dá um timbre, dá um selo dizendo, esta pessoa é notário público. Isso então, é apostilamento. Isso é apostilamento. E isso ele dá esse passaporte, digamos assim, para o seu documento. Então, você vai abrir um business em Porto Rico, na Jamaica. Você precisa apostilar o seu documento para ser válido na Jamaica. Entendeu? Então, você sempre vai pedir lá onde que esse documento vai ser usado, né? Você tem que falar qual é o país que vai ser usado. E se você nasceu na Califórnia, o seu documento não pode ser apostilado na Flórida, ele só pode ser apostilado na Califórnia. Então, às vezes, eu tive já também um cliente que abriu empresa em Delaware, porque tem muita gente que abre empresa em Delaware, porque é paraíso fiscal, negócio de impostos e tal. Aí vai registrar a empresa lá na junta comercial no Brasil. Você tem que apostilar lá em Delaware. Você não pode apostilar aqui, na Flórida. Então, assim, essas são as pequenas nuances, né, do apostilamento. E muitos desses documentos precisam ser notarizados antes deles ser apostilados. Ou seja, é meio que certificar que aquele notário é real, ele é real, que aquilo é verdade. Porque ele vai ver, né, a sua aqui chama, não é licença, para você ser notário se chama commission, né, como se fosse uma comissão que você recebe. E aqui nos Estados Unidos, o notário público é como se ele fosse um funcionário do governo, né, e, enfim, a gente tem várias premissas, né? Até imposto de renda para notário é um pouco diferente do que o imposto de renda, tipo, uma pessoa física, ou para, né, que eu mesma não sabia. No primeiro ano eu não sabia disso. Aí uma colega minha, notário, lá de Novo México, ela falou, não, você não pode fazer assim, não. Eu falei, por quê? Ah, não, o notário tem taxas que é diferente. Eu falei, jura? Aí que ela me explicou, eu falei, nossa, ninguém nunca me explicou isso. Não estava lá quando eu estudei, não tinha nada dizendo isso. Então, assim, tem muita... E por quê? Porque, então, tem uma coisa diferenciada porque você é meio que um oficial do governo, entendeu? Você é você trabalha para o governo também. Entendi. O governo te comissionou para agir pelos interesses dele, né? Mas assim, todo ano você tem que fazer o background check, você tem que fazer antecedentes criminais para ver se você tem qualquer ficha criminal, você não pode ser notário. Tem um monte de coisa que você não pode... todo ano você tem que ser, digamos, testada, né? Para ver se você continua apta a ser um notário público. Qual é, assim, exatamente o trabalho do notário? É como além tem outras coisas, não é só ali reconhecer a assinatura, tem outras... A equivalência da profissão lá no Brasil para as pessoas entenderem. Seria o mais perto do tabelião, não é exatamente um tabelião, porque o tabelião no Brasil ele precisa ser advogado, certo? Aqui nós não, por isso que a gente fala, o lema, né, do notário é eu notarizo, eu não dou conselho, né? I don't legalize, I notarize. Então, a gente não pode dar conselho jurídico. Muita gente fala, você pode fazer uma petição, você pode fazer como é que chama? Uma inicial de um processo? Não, power of attorney é procuração. A gente não pode redigir uma procuração. Porque eu posso falar assim, você pode ir no site tal, porque tem aqui na Flórida, caso vocês não saibam, tem um site, que depois eu até te dou o site para você colocar,
que você mesmo pode. Aqui, o que eu acho muito interessante aqui é que você pode fazer tudo sozinho. Você não precisa de advogado, assim, a não ser que você vá pra corte, muita coisa você pode fazer sozinho. Então, tipo assim, eu quero fazer um power of attorney, eu quero fazer uma procuração. Tem Formulário? Tem um site para cada estado onde fala os tipos de procuração que você pode fazer. E aí é só você ir no notário e notarizar, entendeu? Porque muita gente gasta dinheiro pedindo para um advogado redigir uma coisa e tal, que tá tudo lá de graça. E é gratuito, é completamente gratuito. E por que você tá contando isso aqui, mas você não cobra? Eu não posso cobrar. Eu não posso cobrar isso. Tá doido? Ela só pode notarizar, Eu só posso notarizar, não Por que posso eu tô escrever. falando isso? É porque a questão da informação é uma coisa tão preciosa que tem muita gente que, por exemplo, cobraria para fazer essa procuração porque vai saber qual é o site, qual é o link, vai Mas traduzir. isso É igual é imposto ilegal. de renda, né? Por mas exemplo, isso é ilegal. você pode fazer sozinho, mas Pode, mas muitas vezes você paga pra você não fazer nada Não, errado. você pode fazer sozinho o seu processo imigratório. Isso. Você pode fazer uma fiz self-application, sozinho. você pode aplicar você Eu mesmo. fiz sozinha. As pessoas falam, por que você não vai fazer o curso de paralegal? Porque eu fiz todo o meu processo sozinho. E eu falo, porque o meu, se der errado, a culpa é minha, né? Se der errado pros outros, eu Porque realmente é muito sério. A vida é a muito vida. sério, a vida de uma da pessoa, A vida de uma gente. família, né? Exatamente. Não é nem só de Eu uma falei, é uma pessoa, responsabilidade muito grande. Eu não quero essa responsabilidade, não. Assim, se eu tivesse tido experiência de trabalhar num escritório de advocacia, mas eu não tenho. Então, assim, às vezes eu acho até um pouco irresponsável de algumas pessoas, entendeu? Tem gente que faz só a coisa básica, beleza. Mas eu tenho uma amiga que ela foi negada o processo dela, é uma pessoa extremamente capaz. Eu já fui, eu fui numa entrevista de green card com uma família. E o cara era um gênio. Ele desenvolveu máquinas e tal, não sei o quê. O oficial de imigração ficou impressionadíssimo com o que aquele homem fazia. E ele falou assim que era com coração muito pesado, que ele falou assim que eu vou negar o seu green card, não pela sua falta de competência, mas por uma representação. Gente, eles gastaram mais de $100 mil, essa família. Meu Deus. Então, assim, é muito duro você ouvir isso. É como a gente estava conversando, né? De pessoas que só querem saber o dinheiro. Dinheiro é importante? É importante, gente, mas não é tudo. Você está lidando com sonhos, com uma família inteira, com o futuro de uma família. E pra mim é muito sério isso. Eu não, uma coisa muito séria não faria. Principalmente aqui na região, né, de Orlando, Miami, nos Estados Unidos todo, é a questão da assessoria migratória. Tem muita gente séria trabalhando com isso, tanto no Brasil quanto aqui. Tem sim, mas tem muita gente que está pagando conta. Chega nos Estados Unidos, não quer ir para obra, não quer ir para limpeza, não quer fazer nada pesado, aí olha em volta assim, opa, peraí, eu acho que eu posso ser um paralegal. Aí vai lá nem inglês fala, e a gente conhece gente que nem inglês fala direito, cara, aí fica traduzindo o site. Mano, a chance de... Mano, pra você, mano, né? Não é pra vocês não, até... Mano, a chance disso dar muito errado é muito... Aí você quer economizar com o teu processo migratório, e agora, se você não sabe, aqui nos Estados Unidos, quando o teu processo migratório é negado, você vai pra corte migratória. E aí, só advogado. Obrigatoriamente você vai precisar da defesa de um advogado lá. Todos os processos estão indo para a corte migratória. Muito cuidado com quem está cuidando do seu processo, porque quando alguém que não é advogado aplica o teu processo migratório, quem está assinando é você. Você está assinando uma self-application. Você mesmo está aplicando, mas é outra pessoa que está colocando documento, é outra pessoa. Você nem sabe o que tem lá dentro. Exatamente. Então, muito cuidado. Eu sempre aconselho você procurar muito bem as provas sociais. Pode ser uma assessoria migratória, eu prefiro advogado, mas procure provas sociais, pessoas que tiveram, né, sucesso com o processo e dá uma olhadinha também, dá uma pesquisada no bar para saber quem é o advogado que está. Se existe um advogado nessa assessoria migratória, porque a assessoria migratória sem advogado é um grande problema. Recentemente fechou uma aqui e eu conheço três pessoas que estavam com o seu work permit retido dentro do escritório, porque eles só queriam liberar depois que a pessoa terminasse de pagar. Gente, que absurdo. Absurdo isso. O work permit na vida de uma pessoa que está aqui é um documento, cara, muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. E eles estavam retendo. Três que eu conheço. Eu só falo do que eu vi, do que eu ouvi. Mas tinha muito mais. Quando a polícia foi lá, encontrou pilhas e pilhas de work permit preso lá e eles segurando por conta do dinheiro. Então, gente, o dinheiro é importante, mas esse país aqui é tão maravilhoso. Não vale a pena colocar em risco a vida
de uma família. E não coloque a sua vida, a vida da tua família em risco, tá bom? Recado dado, agora a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores primeiro, né? Vamos lá falar dos nossos patrocinadores. Agradecer os nossos patrocinadores aqui. Adega Gaúcha, Ricardo, Adega Gaúcha, maravilhoso, um dos nossos patrocinadores aqui. Gente, o Ricardo esteve aqui conosco e falou assim: eu quero patrocinar. Que legal. Né? A gente nem pediu. Eu quero, vocês fazem um trabalho incrível. Vocês são incríveis. E não, eu não tô, eu tô me autoelogiando. Eu sou mesmo. Brincadeira da parte. Ele é terrível, é um grande prazer ter conosco aqui parceiros tão fortes como a Adega Gaúcha, a doutora Jéssica Kaminski, por falar em processos imigratórios, né? Doutora Jéssica Kaminski, uma das advogadas mais competentes que a gente conhece. Não é só advogada, ela é PhD. Que legal. Extra, super, ultra power. Tipo, ela se formou na mesma faculdade que a Mulher Maravilha. Tipo assim, tá no mesmo grau, entendeu? Tipo X-Men, tipo... Isso é muito importante. Bem, nós tivemos muitas experiências ruins e eu sempre ouvi muitas experiências ruins com compra de veículo aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando. Então, meu Deus do céu, você todo dia escuta a história de alguém que foi enrolado por um dealer, comprou um carro com problema. Não, no meu grupo Procon Orlando mesmo, anteontem eu dei as orientações para uma das membros do grupo de como fazer para acionar uma loja, um dealer, porque ele vendeu um carro e sabia que estava com problema. O problema que o carro dela apresenta é um problema que não tem como qualquer pessoa que tem o mínimo conhecimento de veículo, ele sabe que aquele carro ali ele é uma bomba. E aí eu dei as orientações para ela, tivemos nossas próprias experiências com dealer, ouço isso o tempo todo, testamos outro dealer aqui indicando e a gente descobriu que era um problema. Até peço desculpas a algumas pessoas que compraram carros lá, mas resolvemos com todo mundo. A gente não sabia, mas conseguimos, graças a Deus, resolver com todo mundo, né? Cuidar de refinanciar os carros enfim. Hoje a gente indica Star Motors, tá? É o Thiago da Star Motors. A gente confia, né? Nós levamos algumas pessoas lá, a gente viu o jeito que ele opera. É difícil falar assim, um dealer que é 100% confiável, mas o Thiago da Star Motors a gente indica sem medo de errar, tá bom? E eu vou até pular porque o próximo é Thiago também. Então, Blue Florida, né? Blue Florida, Daniel Ramin, que inclusive tá concorrendo à influência do ano aqui na nossa promoção de influência do ano, tá em primeiro lugar até agora. Hoje eu coloquei uma story hoje, tá em primeiro lugar. Daniel tá fazendo uma campanha boa, Ramin. Daniel Ramin, ele é uma das companhias na Flórida que é full license. Ele tem licença de elétrica, de plumbing, de general contractor e ar-condicionado, e tem tudo. Ele tem todas as licenças debaixo da mesma companhia, o que é muito raro, viu, então, gente? Ele é um general contractor? Ele é um general contractor. Que legal. Eu falei certo? É general contractor. Muito bem. Palminhas, eu sou muito bom. Já que o nosso... Eu vou falar assim, ó. Já que o nosso sonoplasta não tem as palminhas ali, nós vamos Muito bom. Gente, aí temos a Blue Net Solution. Blue Net Solution é a maior companhia hoje que representa a AT&T. E eu pergunto quem é o imigrante que nunca teve problema com a AT&T. Sabe o que ela tá fazendo lá? Ela tá revisitando todas as assinaturas, mesmo de pessoas que não fizeram contrato com ela. Olha. Ajudando a baixar a parcela, ligando, resolvendo problema, tirando o que não devia estar lá e tal, porque eles sempre colocam um segurinho, uma coisinha ou outra. Além disso, também ela conseguiu uma promoção, como é uns top producers da AT&T, eles conseguiram promoção muito legal da AT&T para iPhone 17, igual esse aqui, ó. R$3,79 por mês. A pessoa paga para ter um telefone desse aqui, sem entrada, sem nada, sem garantia nem nada aqui. Então, recomendamos também a Blue Net Solution, que hoje patrocina, inclusive, Expo Brasil, etc. Nossa, a Expo Brasil tá chegando. E agora você vai nos ensinar como que fala essa palavra aqui, a Prosper Path Consult. A linguinha dele é ótima, Prospect. Prosper. É a Bruna. Prosper. Aqui, ó. Prospect Path Consulting. Olha, eu vou deixar. Aí, Bruna, vamos sempre trazer ela fala aqui de novo aí, fala de novo aí, fala ali. Fala aí. Prospect
Prospect Path Consulting. É isso aí, a Bruna. Path, de caminho. Prospect Path. E a Bruna, a Bruna, é melhor falar da Bruna. A Bruna ajuda você a construir crédito nos Estados Unidos. Ai, eu gostei da Bruna, eu vi você assistiu, né? Ela falou, quando a gente conversou, você falou, foi dela. Nossa, Lembrou dela agora? Adorei ela, achei a Bruna muito é incrível. E ela ajuda você a construir crédito nos Estados Unidos. Se você quer comprar uma casa, um carro, quer ter um cartão de crédito com um limite alto, ela ajuda você, ela te ensina como fazer, ela ajuda a fazer, ela faz o teu crédito subir nos Estados Unidos. Você não consegue ter juro baixo aqui se você não tiver um score de crédito legal. E ela sabe como fazer isso acontecer. E não é só pontuação, não é só um númerozinho não, viu? Eu achei que os meus 850 de credit score aqui nos Estados Unidos era o suficiente. Não é, não. Tem muito mais coisa por trás disso aí. Vocês nem perceberam que eu falei credit score. Credit score. O coleguinha tá aprendendo. Então, Bruna, ela ajuda você, tá aqui no QR Code na tela, você pode clicar aqui, ou clicar não, você não clica, você aponta o teu celular para esse QR Code, lá você vai encontrar todos os nossos patrocinadores e parceiros, e Thiago Insurance. Thiago Insurance ele é o maior agente de seguro da Flórida. Que legal. Um dos mais antigos e o maior agente de seguros da Flórida. Provavelmente, se o seu carro não for da agência dele hoje, você já teve um carro no passado, mas se não é hoje, provavelmente amanhã será, porque o Thiago também está revisitando todos os seguros de todo mundo que entra em contato, conseguindo baixar também o valor das parcelas. Não sei se você soube, aconteceu alguma coisa no governo americano aí, que as seguradoras estavam cobrando algumas coisas que não deveriam ser cobradas e teve muitos clientes do Thiago que receberam um cheque. Que legal. Nós fomos um dos que recebemos um cheque aqui de devolução de taxas que não deviam ter sido cobradas. Então, Thiago Insurance, obrigado pela parceria. Maravilha. Você pode entrar em contato com eles através desse QR Code que está na tela aqui. Então, vamos seguir, né? Onde nós paramos? Eu tenho uma pergunta sobre traduções oficiais. Diga. Aqui, né? Vamos falar pro inglês, né? Que Ela é muito inteligente, a minha esposa. Quem tá no Brasil pode ser certificado aqui? Pode. Então, alguém que já pode trazer tudo do Brasil certificado? Pode. Muito Pode, legal. sim. Você sabe o caminho? Você vai na ATA, chama ATA, acho que é ata.com, ATA, que é American Translator Association.com, e eu acredito que sim, tá? Eu não vou dizer com toda a propriedade de certeza absoluta, porque eu não me licenciei lá, me licenciei aqui. Mas você tem que fazer prestar o teste, né, o exame dele, que não é um exame fácil. Não é um exame fácil. Se eu não me engano, só 12% das pessoas que fazem conseguem, porque é bem difícil. Ele não é barato. Custa quase $600 para você fazer. Por isso que a nossa certificação é assim, não vou dizer que é o olho da cara, não é. Mas assim, quando tem gente que cobra $5 a página, tá alguma coisa estranha. Não, mas, entendeu? Só para você se certificar é quase $600. Para você manter sua certificação por ano é 300 e lá vai pedrada. Então, assim, não faz sentido você cobrar $5 por uma página. A não ser que você tenha um processo de 2.000 páginas, aí é diferente. Porque você vai pelo volume. Lógico. Mas às vezes já tive gente que falou assim, você faz 20 páginas, tá, é tanto. Fulano faz por 5. Eu falei, então vai fazer com ele. Você faz isso palavra a palavra? Não, eu faço por página. Palavra por palavra, depende do valor. Na hora de traduzir, na hora do vamos ver ali na prática. Palavra, sim, você mesma vai lendo, vai digitando. Sim. Meu Deus do céu. Não, eu já tenho, como eu tenho já muitos anos, eu tenho template de tudo, né? Tudo, tipo tradução de certidão de nascimento, certidão de casamento. Eu vou fazendo, eu vou salvando aquelas que são iguais. Né? Que tem... Em alguns estados são muito parecidas, outros estados são completamente diferentes, antigas e novas. E você vai fazendo os templates, você vai fazendo, eu tenho um glossário, meu glossário de dicionário, essa palavra, né? Glossário é bem antigo, não? É tipo na época do mimeógrafo. Nossa, eu sou da época do mimeógrafo.
É tipo olerite, né? Olerite. Eu acho que eu entreguei minha idade. Olerite. Você sabe o que é olerite? Contra-cheque. Não, olerite. Não, olerite até eu hoje não usa, conhecia. usa, mas usa em é outros antigo, estados. mas São é Paulo, antigo. São Paulo, por exemplo, fala muito olerite. Não conhecia. Mas Em é Brasília que fala mais contra-cheque. Mas mimeógrafo, pra conhecer mimeógrafo, É da minha época. Da gente. datilografia. pra Ainda quem- mais quem- Eu recente. estudei datilografia no colégio. no colégio. Tinha aula de... Mas é porque você, Patrícia, Filha de filha de militar. eu, Tinha aula de datilografia, nunca esqueça, Dona Wanda. Não, eu tive que Dona fazer. Wanda. Eu tive que ela fazer não tinha uma separado. varetinha pra bater na mão assim. Pô, errou. Nossa. Palmatória. Ela Você também levou palmatória? Levei. Não sabia, tabuada? Eu levei bundatória. Era bundatória. Era palmatória. no Chiné- bumbum. Não, palmatória porque, né? Sei, né? Tá. Claro, entendeu não. Né? agora que ela entendeu a piada. Não, eu lembro da palmatória. Mas eu sei a eu outra não, também. era paulatória. Pum, paulada na cabeça. Meu pai, minha mãe, brincadeiras. Vamos lá, gente. Então, olha só. O que a gente precisa, o assunto que ficou pendente é a coisa do notário, né? Aprofundar um pouco mais essa coisa. Em que situações, vamos só colocar de uma maneira prática, em que situação a audiência, o meu seguidor que está ali, vai precisar de um notário? Cita alguns exemplos e algumas situações. Se tiver alguma história para contar, você conta já também. História que eu mais tenho, né, pra contar. Não, você precisa de notarizar documento, por exemplo, quando você vai, agora mesmo, acho que é por causa dos taxes, né, eu tenho tido muito pessoas que recebem dinheiro em cash. Então, eles têm que notarizar um documento que chama Self-Employment Certification, uma coisa assim. Tipo, que você está aprovando, principalmente quando for matricular filho na escola, tem que saber, né, como que você ganha dinheiro e tal. Aí você precisa notarizar. Vai renovar o passaporte, precisa notarizar. Vai fazer uma autorização de viagem para um menor, precisa notarizar. O que mais? Quando você compra uma casa, quando você... o fechamento da casa, o closing, né, que chama aqui, um notário que faz esse closing, que eu faço, chama loan signing, né, que é dentro do notário, é uma outra licença dentro do notário. Nem todo notário é um loan signing, mas todo loan signing é um notário. Então, você precisa ser um notário para fazer esse tipo de coisa. Então, pessoal de construtora... O Daniel Ramin aí, por exemplo. Exatamente, pessoal de construtora, geralmente tem construtoras que elas vendem suas próprias casas, seus apartamentos, aí muitas vezes eles têm um notário in-house, né, dentro do próprio, mas eu sou um notário móvel, então eu vou até a casa das pessoas, eu faço em todas as línguas também, né, eu tenho muito... me pedem muito italiano e francês, que não tem muito italiano e francês aqui que faz o loan signing. E português também. Nós vamos aplicar, aquela vez que a gente aplicou, para um permit para fazer, né? A gente precisou fazer isso. Notarização para você enviar para a cidade. para quase tudo, praticamente. A notarização, ela valida só a assinatura ou ela valida o documento? Os dois, a assinatura e o documento. Entendi. Escola, precisa não? Às vezes, dependendo, por exemplo, quando se tem criança menor de idade que vai fazer um field trip, que vai viajar ou que vai fazer precisa de uma notarização, que seja notarizado, que os pais precisam assinar e notarizar. Eu posso notarizar um documento em português ou eu preciso traduzir para poder notarizar? Isso é uma coisa muito interessante que eu também não sabia quando eu descobri quando fui fazer o curso, né? Você pode traduzir em qualquer língua. A única coisa que tem que estar em inglês é o que eles chamam notarial verbiage, que é a parte verbal do notário. Aquilo ali tem que estar em inglês. Mas o documento em si, ele pode ser em português. Sim. Nossa, eu achei interessante. muito interessante. Às vezes eu tenho muita gente, assim, muito hispano. Vamos supor, vira e mexe, quase toda semana eu tenho. Deixei um carro para vender lá na Guatemala. Precisa notarizar o documento para mandar para Guatemala. Preciso fazer... meu pai vai ter acesso a aquela caixinha que fica dentro do banco, né? Caixa... Postal.
Né? Não é caixa postal. Onde você deixa suas coisas de... Ah, sim, cofre. É, um cofre. Aí... Peraí, você esqueceu a palavra, o cofre? É muita palavra, né, em espanhol. Amor, nós Isso não acontece somos muito. fluentes e a gente esquece. É verdade. E eu é verdade. julgava, tá? Eu outro dia eu esqueci julgava como é que quem falava. esquecia. Como é que fala aspirador de pó? Eu só lembrei de um veco, veco. Mas tá vendo como é que é? Mas é exatamente isso que eu te falei da coisa da fluidez. Você deixa a coisa fluir dentro do seu cérebro que você fala tanto aquilo que você esquece. Não é que você esquece. Você tem aquele lagzinho, né? Que Demora, o que vem primeiro? É o que você está acostumado a fazer todo dia. A repetição. Por que o atleta olímpico, né? Ele tá todo dia nadando, tá todo dia... Porque é a repetição que vai fazer aquilo se aperfeiçoar. É verdade. Isso é com qualquer coisa. Se você parar de falar, você esquece mesmo. Qualquer você coisa. esquece, exato. Mas eu perdi 2 línguas. Eu era fluente em 7. E perdi 2, porque eu não E a gente perde? Perde. Eu entendo, assim, tipo, às vezes eu ponho na Netflix, eu entendo, mas eu não Porque entendo, você vai tipo, de esquecendo, 30% né, algumas do que eu sabia, exatamente. Então, tudo aquilo que a gente não usa, atrofia e a gente esquece. Você vai malhar todo dia, fica um mês sem malhar. Tudo que você fez, perde. Uma explicação psicológica é que ele vai colocando no arquivo morto aquela informação. Sim. E vai trazendo à tona aquilo que você mais precisa naquele momento. Você sabe que isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, eu falo assim, não traduza. Não traduza, porque se você traduzir, você nunca vai, você vai condicionar o seu cérebro que toda vez que você for usar aquela palavra, o seu Google Tradutor tá ali. Agora, se você fala assim, glasses, aí você olha pro objeto, você precisa traduzir? Não, você sabe o que é. Aí o seu cérebro tá condicionado que aquilo ali que você aprendeu, ele vai ficar a imagem do que você aprendeu. Agora, se toda hora você precisar no Google Tradutor, o seu cérebro vai falar assim, eu vou fazer espaço para aquilo que eu preciso usar. Isso aqui eu não preciso usar porque ela vai olhar no Google Tradutor. Existe uma solução mais rápida. Porque o cérebro, ele, basicamente, ele precisa economizar energia. Exatamente. E é preguiçoso. Na Exatamente. verdade, o cérebro é Para que eu vou aprender o que é guitar se ela vai olhar toda hora no Google Tradutor? Então, vou deixar o Glasses aqui, que ela já viu o que ela é, e aí o vacuum. Entendeu? Eu tenho um problema com a escuta por causa disso. Porque, por exemplo, se eu ler, eu entendi tudo. Mas quando eu vou escutar, aí eu tenho esse problema. Porque, por exemplo, um filme. Se o filme tiver com a legenda em inglês, eu acompanho o filme. Mas se ele tiver sem a legenda, eu não consigo acompanhar. Tem gente que a gente é sempre melhor com alguma coisa do que outra, né? Tem gente que é melhor com listening do que o reading. Outras pessoas são melhores com escrita. Então, cada um. Eu escuto muito melhor. Ela fala melhor do que escuto. E quando a gente anda junto, tá tudo certo. Mas eu costumo dizer que eu fico burra quando eu tô com a minha filha. Minha filha é fluente, ela fala, escuta pra aí que eu fico burra quando eu tô com ela. É normal isso, a gente fica burro quando tem alguém que fala melhor do que nós. Não é que você fica burro, de novo. É aquela zona de conforto. Pra que eu vou me esforçar se o outro vai falar por mim? Se eu estiver sozinha, acabou. Pra mim, vou-me embora, resolvo minha vida. De qualquer jeito. Agora, se ela estiver comigo, nem um hi-bye eu não sei mais. Exatamente. É engraçado, você falou hi-bye. A gente tinha uns pacientes, né, que eu e a minha colega, quando a gente trabalhava no tal do médico, e às vezes ela fala assim, como é que é? Nem hi, nem bye. É aquela pessoa que não sabia nada. Nem hi, nem bye. Eu cheguei aqui, nem hi, nem bye. Não, o Ulisses falou pra mim, eu falei, mano, me ajuda aí, me dá umas dicas de inglês. Ele falou, mano, começa a falar hi e bye. E quando eu cheguei aqui, nem isso eu falava. Já são 2, tá vendo? Aí já são 2. O TDAH aqui gritando aqui. Ele vai lá na alta e depois volta. Mas eu tenho mais uma dúvida sobre notarização. Bora. A notarização, ela só pode ser feita presencialmente ou pode ser online? Pode ser online. Não são todos os estados que aceitam. A Flórida aceita. Então, por exemplo, eu posso notarizar um documento de alguém que está lá no Brasil, porque eu estou fisicamente na Flórida. Se eu for visitar uma amiga minha aqui na Geórgia, eu não posso. Porque eu não estou fisicamente dentro do estado da Flórida. Entendi. É curioso isso, né? Curioso. Não são todos os estados que aceitam. Então, por exemplo, Califórnia não aceita notarização online. Chama RON. Remote Online Notarization. Então, interessante. E como que a comunidade brasileira pode te encontrar? Quais são os meios para falar contigo?
E além disso, que a gente já falou que você faz tradução, é notária, tem mais coisa. Eu vi lá tem uns 15 itens, né? Qualquer Despachante mais. consular. Faço renovação de passaporte, registro criança que não foi registrada ainda. Quer dizer, eu não registro, eu ajudo, né? A parte, Você faz o processo burocrático todo o processo ali, né? consular, aí a pessoa tem que ir lá fisicamente com o bebezinho, que é o primeiro passaporte você tem que ir com o bebê. E, enfim, fazer isso. E é super útil, né? Interessante. Porque a gente sabe que na América a galera não tem muito tempo. E não E nem sabe. informação Não sabe como de como fazer. funciona. Muita gente não sabe que o passaporte pode ser renovado pelo correio. Muita gente fala, eu tenho medo. Nunca extraviei nenhum passaporte meu. Todos os passaportes que eu faço toda semana, todos chegam. Nunca tive nenhum passaporte perdido. E é mais rápido. Em um mês e meio você tem seu passaporte na mão. Mas você pode, por exemplo, informar que tem um passaporte lá dentro para ele ser tratado diferente ou não? Não. Sai do consulado. Aham. Aí vem pra mim e eu entrego pro cliente. Entendi. Uhum. Entendi. Sim, vem do consulado. Legal. E o envelope, né, que a gente usa é um envelope com seguro. Então, ele é um pouquinho mais caro, tá? Mas ele é com seguro. Que tá todos os documentos da pessoa ali dentro, né? E, assim, quais são os serviços consulares que podem ser utilizados para o brasileiro, por exemplo, como é que eu vou dizer? Reconhecer firma, Pelo despachante. fazer essas coisas de Sim. cartório, o que mais? O que dá pra fazer? Eu ou o consulado? O consulado e que você pode auxiliar a gente Então, também. o consulado, ele tem uma série de serviços que eles oferecem, inclusive procuração. Por exemplo, procuração para o Brasil, eles não aceitam a procuração daqui. Que a gente faz aqui. Essa procuração que eu te falei que você vai lá no sitezinho, não aceita. Essa procuração tem que ser feita no site do consulado, no site do Itamaraty, na realidade, né? No gov.br. Aí a pessoa, de novo, eu falo, eu não posso te dizer o que você vai escrever, assim, eu não posso redigir para você. Eu posso te dar umas dicas de o que você vai escrever. Então, tipo, o que é uma procuração? Procuração é quando você dá poderes para outra pessoa para fazer alguma coisa por você em outro lugar. Isso é uma procuração. Então, vamos supor, você tem um carro para vender no Brasil. Aí quero dar a procuração para minha mãe para vender o carro para mim. Aí eu posso te orientar a dizer, olha, você tem que escrever as coisas que vão, né, o que você está querendo dar de poder para sua mãe e tal. Ou então eu vou te colocar em contato com um dos paralegals que eu trabalho, que são advogados no Brasil, que vão te orientar. Ou você pode no próprio Google e fazer a sua própria procura no ChatGPT, né? Que hoje todo mundo usa o ChatGPT. E aí você vai colocar no site do Itamaraty e aí você vai ter que ir até lá no consulado para pegar essa procuração, tem que reconhecer firma e tal. E o que eu faço do meu serviço como despachante consular é essa, renovação de passaporte, registro de criança, tirar título de eleitor, fazer quitação. Passaporte americano para criança que nasceu, essas coisas. O passaporte social. americano, assim, eu já ajudei muita gente a fazer passaporte americano, mas eu falo assim, de novo, né, aquela coisa. Tem gente que fala, você podia estar ganhando mais dinheiro. Eu falo, mas é uma coisa tão fácil de você fazer que às vezes eu fico assim, fico com vergonha Constrangida de cobrar, né? Às vezes eu falo assim, você dá o que você quiser, porque eu te explico o que é pra fazer, entendeu? Mas se precisar de ajuda, porque você vai no correio, você não precisa ir em consulado, você não precisa de nada, você vai no correio e faz o seu passaporte lá, o passaporte americano. Ele é muito facinho de fazer. De novo, Mesmo só porque você tá no país, né? Exatamente. Não, É questão tem o inglês também, né, gente? o primeiro passaporte que você sempre tem que ir com os 2 pais presentes no correio para fazer né, a coisa toda. Depois a renovação é mais simples, bem mais tranquilo. Legal. Aí você tem aí rede social, website, telefone, como é que é? Tenho o Instagram, que é Phoenix Notary Orlando. Que tá aqui na tela. Tá aqui, sim. Vamos escrever, porque até para falar, né? É difícil. Tenho o site, que é o www.phoenixnotaryondemand.com. Tenho Facebook, tenho WhatsApp, tenho tudo. Sinal de fumaça. Para ficar mais fácil, aponta aí a tua câmera aqui para o QR Code que está aqui. E aí você já vai entrar no Instagram dela e lá você vai encontrar tudo, né? In English. In English. É em inglês? Ou em inglês ou em português? Não, QR Code que ela tá falando. QR Code. Não, tem em inglês e tem em português lá. QR Code, tá, gente? Mas o atendimento todo em português. Português, tudo em português. Sim. Excelente.
Excellent. Excellent. Sim. Então eu Excellent. faço excellent. Eu vou aproveitar e vou tirar a casquinha da aula de inglês aqui. A pronúncia, Very né? good, very good. Agora, pouquinho pra de gente burnout. seguir pro final, eu vou falar algumas palavras e você, pum, Ai, meu Deus. dá uma resposta. Que medo. Pode? Pode. Deus. Tudo. Trump. Ai. Tem que falar? Ah, Ai. Não pode pular, Que tem que falar medo. alguma coisa. Tragédia. Lula. Não sigo política brasileira. Sério? Sério. Não sigo política brasileira. Viu? Eu acho que Ontem tá o certo. Jacober falou a mesma coisa. Que se você perde tempo acompanhando política do Brasil, você tá com o pé lá e um pé cá. Não sei Então, política brasileira. o pé lá, pé cá não vai funcionar. Família. Absolutamente tudo. Medo. Se eu falar que eu tenho medo de nada é mentira, mas eu tenho poucos medos hoje. Medo. Perder minha mãe. Um baita medo. Baita medo. Também compartilho desse medo. Nossa, Eu gente, também. Não posso imaginar minha vida sem Né? minha mãe. É assim. Por falar nisso, quem tá nos Estados Unidos e a mãe tá no Brasil, por exemplo, é o maior medo. Eu Nossa. sou muito grato a Deus porque a gente conseguiu visto para minha mãe, então ela vem aqui 2 vezes ao ano, né? Às vezes, quando dá, se né, tudo der certo, mais do que 2 vezes ao ano. Mas tem muita gente que eu conheço, né? Tem um vizinho nosso aqui da frente que perdeu o pai e acompanhou o velório por uma live no... Eu tive que despedir do meu pai pelo WhatsApp. A cremação dele também foi. Eu tive que assim, ver online, acompanhar online, foi muito difícil. Seguindo. Eu ainda lembro do último abraço que eu dei no meu pai. Não vou nem falar, senão Seguindo. O que é sucesso para você? Estabilidade. Seu sentimento sobre a América? Uma faca de 2 gumes. Gratidão? Meus filhos. Podcast. Adorei! Gente, eu fiquei tão feliz quando eu Que conheci legal. você. Muito feliz. bom, Que bom que maravilhoso. você gostou. Você foi recomendada. Pois e é, a gente só gente. chama aqui quem é recomendado. Pois A gente é. ninguém que vem aqui vem espontaneamente, não. Alguém recomendou, alguém já falou bem, já Eu tem fiquei prova tão social. feliz quando eu recebi. Eu falei, gente, quer dizer que significa que tá dando certo, que as pessoas te Referenciam. te recomendam. Recomendo também. Te recomendam. Aham. E isso é a maior prova do sucesso, é isso. É que são clientes que ficam satisfeitos e te recomendam para outros clientes. E o boca a boca. E é engraçado que o meu cartãozinho, eu vou te mostrar meu cartãozinho, ele as cores do meu business é roxo, que é a minha cor favorita, e amarelo. E eu, sempre quando eu posto no WhatsApp, o meu cartão, que é roxo e amarelo. Aí eu fui num evento, numa igreja. Eram tipo 400 mulheres. Gente, era mulher pra dar de pau. Nunca vi tanta mulher junto. Aí eu fui. Aí eu falei assim: nossa, você é do cartãozinho roxo? Eu lembro de você. Ele é do cartãozinho roxo. Muito bom. Eu achei muito Tá engraçado vendo? isso. Aí uma pessoa falou assim: eu te conheço. Você não tem um cartãozinho roxo? Muito bom, Gente, eu achei muito legal. Muito bom. Muito E legal. é porque eu tenho uma grande preocupação. Uma das coisas que eu aprendi muito rápido aqui nos Estados Unidos é que se você perder a tua reputação, você não recupera nunca mais. E quando você se associa a tua imagem a alguém que não tem reputação, tua imagem está sendo manchada também. Então, exatamente. a gente tem o maior cuidado do mundo de associar a nossa imagem. Por isso que a gente faz o dever de casa e trazer aqui pessoas que, além de tudo, já ajudam a comunidade brasileira, Com já certeza. fazem um trabalho que é reconhecido, né? Porque se Sim. você foi recomendado, porque já é Nossa, com reconhecido. certeza. E Muito alguém que já está há feliz. tanto tempo no mercado e fazendo. Não só no mercado, né? Não vou falar mercado, não, porque pelo que eu percebi, é mais do que um trabalho para você. É. É um propósito, uma É um missão, propósito. né? Eu falo sempre assim, de novo, né? A gente precisa ganhar dinheiro, a gente tem que pagar as contas, mas
eu me sinto plenamente realizada quando eu tô ajudando alguém. Quando eu sei que eu, sei lá, fiz o meu papel como ser humano, entendeu? De poder ajudar, de poder orientar, de poder tirar dúvidas que eu já tive, que não tinha ninguém para tirar essas dúvidas, que eu tive que aprender a duras penas, que alguém passou a perna em mim. Eu acho que, aquilo que eu estava falando para você, a comunidade brasileira, de todos os países que eu já morei, eu acho assim, é a comunidade onde menos as pessoas se ajudam. Sabe, a impressão que eu tenho é que assim, se eu penei, você tem que penar também. Por quê? Por que não, se eu penei, você não precisa passar por isso, eu posso te ajudar? Então, assim, às vezes eu fico triste, às vezes, com isso, né? E eu gostaria muito de, pelo menos na minha contribuição, falar. Às vezes eu falo, olha, já passei por isso, não faça isso, porque vai dar ruim, entendeu? Ou não vá com essa pessoa, porque não é uma pessoa séria. Assim, não é falar mal, são as minhas experiências. Eu não falo, fulano me disse, Beltrano me disse. Não, a minha experiência não foi boa, e aí eu vi que tem outras pessoas que não tiveram boas experiências. Eu tive um problema muito sério com uma contadora, que eu tô com uma dívida no IRS por causa dela. Meu Deus. E ela ainda fez um dos meus taxes, ela fez na empresa de outra pessoa. Eu falei, gente, Meu como Deus. assim? Você tá entendendo? E, tipo, por que você contrata um contador? Igual você tava falando, você pode fazer, mas eu não sei fazer. Eu vou contratar alguém que supostamente sabe o que tá fazendo, e aí você vai pagar aquela pessoa para fazer a coisa certa. Então, é uma coisa, assim, muito... te deixa muito a risco, entendeu? Assim, em relação a quem você pode confiar aqui. E essa coisa da reputação, eu compartilho com você, eu falo, você leva uma vida para construir essa reputação, você demora 10 minutos para você perder. Então, eu procuro sempre saber a quem que eu me associo, porque, tipo, essa empresa que fechou, né? Se essa empresa fica me recomendando, vai dizer que eu não sou uma boa tradutora e tal, vai, sabe? Então, assim, você tem que saber com quem que você está se relacionando, porque quando sua reputação está em jogo, isso é uma coisa muito importante, saber com quem que você está se associando, né? Não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro, porque tem gente que só pensa, não importa quem é, eu quero ganhar. Eu falo, não, eu quero ganhar, mas, né, com tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Então, qual é o propósito maior? O propósito maior é ajudar as pessoas. Esse é o propósito maior. O resto, ele vem, é consequência. Eu tenho na minha vida, de um modo geral, a gente tem muitas experiências de ajudar as pessoas e tal. E eu vejo assim, que os imigrantes mais antigos aqui têm uma casca dura, uma casca grossa. E não é porque é ruim, não é ruim, é porque as pessoas são muito ingratas. Aqui nos Estados Unidos, e a comunidade brasileira, de um modo geral, não se ajuda mesmo. Eu não canso de ajudar. Às vezes eu canso de ajudar. Eu falo, não vou ajudar, mas não consigo deixar de ajudar. A gente não consegue. Mas por que às vezes eu penso em deixar? Porque por causa da ingratidão. O povo brasileiro, não é todo mundo, mas aqueles que decidem não ajudar mais é porque bateu na parede da ingratidão muitas vezes e aí cansou. É verdade. Então, a comunidade brasileira poderia ser muito mais forte, poderia ser muito mais unida. Nossa, gente. Mas eu, pelas minhas próprias experiências, eu não recrimino mais aqueles que dizem assim, olha, segue o teu caminho que eu sigo o meu, faz o teu que eu faço o meu, eu não sei, não quero ajudar, eu não recrimino mais, sabe por quê? Eu também não. Porque esse bateu a cara muitas vezes na ingratidão. Mas aquele que dá golpe, aquele que planeja o mal do outro, que por conta do dinheiro não quer saber quais as consequências que vai sobrar para outra pessoa, esse não devia estar nos Estados Unidos, não devia mesmo. Mas a conta vai chegar. É isso é onde eu ia chegar. A conta chega. Por que eu sigo fazendo? Eu sigo fazendo porque a recompensa, quem me dá, é o Todo-Poderoso. Exatamente. Eu preciso andar reto, ser honesto, ser verdadeiro. A minha conta é com ele. Minha conta é com resto. ele. Então, sou fiel, leal e vou seguir sendo assim, mesmo que as outras pessoas não sejam comigo. Porque, na verdade, a minha recompensa vem do céu. E se você está aqui nos Estados Unidos, reveja as tuas atitudes, a maneira como você se comporta aqui, porque esse país aqui não é brincadeira, não. Nesse país aqui, se você anda reto, faz as coisas do jeito certo, você faz tudo do jeitinho que tem que ser, sem jeitinho brasileiro, você vai prosperar, vai prosperar muito rápido e vai longe, vai voar. Agora, quando você tenta dar o seu jeitinho brasileiro aqui, esse país aqui, ele é duro e recompensa você com o rigor da lei. Verdade. Aqui não é brincadeira, não é para amador esse país, não. Não é para golpista, não é para todo mundo. Não é. Não.
a conta chega e não demora, não, viu? E ela Vocês é cara. sabem, vocês sabem aí quem tá. A conta é cara. Agora, não deixe de ajudar se você pode. É. Não deixe de dividir. E a maior ajuda, gente, não é dinheiro. A maior ajuda é tentar encurtar o caminho do outro. Exatamente. É o que a gente faz aqui, é o que a gente está tentando fazer aqui, encurtar o caminho do outro. Eu errei, toma aqui a informação. Cara, entra no nosso canal aqui. Ele vai ver histórias de pessoas que venceram na América, pessoas que estão aqui há 20, 30, você 30 anos rodando o mundo inteiro. O cara assiste isso aqui, só não aprende se não quiser. Então, esse é o nosso propósito aqui com o podcast, trazer para você informação de verdade, honesta, verdadeira, que pode te ajudar de verdade. Você vai assistir aqui, você vai sair daqui renovado, cheio de informação. É por isso que a gente está aqui. Kelly Araújo, despeça-se do nosso público. Eles querem te ver. Você é a dona da bagaça toda. Obrigada pela audiência mais uma vez, né? Até o próximo episódio com a dona também. Tereza, dê um tchauzinho para nossa audiência. Muito pra aquela câmera obrigada ali, por todos que assistiram. Foi realmente um prazer, uma honra estar aqui. Nossa, fico muito agradecido mesmo pela oportunidade. E precisando, estou à disposição. E com certeza você precisa. E eu vou finalizar como a gente sempre acaba, né? Acaba não, sempre termina, né? Porque acabar não. A gente sempre termina assim. Eu desejo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, visite o seu coração, sua casa, sua vida. Amém. A paz de Deus é aquela coisa, gente, que quando tá chovendo canivete, a paz de Deus não se explica. Tá chovendo canivete, o mundo tá desabando, mas você tá tranquilo, porque a paz de Deus é aquela assim, tá dando tudo errado, mas na verdade tá dando certo. Porque Deus está no controle, está no comando de tudo. Que a paz de Deus excede todo entendimento, visite tua casa, o teu coração, a tua vida. Que os teus planos, os teus projetos se cumpram, desde que eles estejam dentro do propósito e da vontade do Todo-Poderoso. Desejo que você seja feliz, que você seja fiel com a América, porque a América com certeza vai ser fiel para com você. E até o nosso próximo Pode ou não pode? Pode. Até o próximo podcast!